Deus provedor. É essa palavra que está no meu coração desde ontem, a hora que eu fui dormir nas minhas orações. E deixei para fazer o meu devocional aqui na minha área externa da minha casa. Hoje o nosso culto foi remoto e continuei aqui no mesmo clima de oração, e quando eu senti um aroma agradável demais. E quando me dei conta que na jabuticabeira que eu tenho aqui na minha casa estava florida, e dessas flores emanando um aroma maravilhoso. E a palavra provedor ficou mais forte ainda. E eu me lembrei das andanças de Jesus com seus discípulos, e numa dessas andanças no deserto, ele fez a primeira multiplicação dos pães. E o texto diz assim, no capítulo 6, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porque nessas andanças de Jesus e seus discípulos, multidões começaram a acompanhá-lo para absorver os seus ensinamentos, ouvir as palavras de sabedoria que Jesus tinha. E nessa situação de deserto, na falta de comida para todos, os discípulos falaram com Jesus: despede-os. E que Jesus disse para eles? Porém, Jesus lhe respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5 homens. Diante do deserto, de situações de crise, às vezes a gente pode pensar: de onde virá o pão? O Senhor tem me falado, eu senti do meu coração, que além do alimento que a palavra nos dá, Ele também é o dono de todo o recurso. Ele é o que multiplica todas as coisas, que multiplica o nosso pão, que multiplica o nosso dinheiro. O muito sem Deus, sem Jesus, é pouco ou quase nada. Mas o pouco com Jesus é muito. O problema é que muitas vezes a gente se esquece de que nos fartamos, nos esquecemos do tempo, das abundâncias que o Senhor nos dá. A Bíblia nos mostra isso, aconteceu naquele tempo também. Em Marcos, no mesmo livro de Marcos, no capítulo 8, a gente vê a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus conversa com seus apóstolos, com seus discípulos, e eles repetem a mesma fala. Jesus, mas estamos no meio do deserto. Vamos ver? Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes respondeu: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo
que se assentasse ao chão novamente. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Eram cerca de 4.000 homens, e eles se fartaram, comeram, e os pedaços restantes recolheram 7 cestos. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. O que me chama a atenção hoje, nesse devocional, na minha reflexão, é que a gente se esquece, a nossa memória é tão curta daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pode ser que hoje o pão seja pouco, pode ser que hoje o recurso seja pouco, mas que o Senhor nos traga a memória, nos traga a lembrança. Quantas e quantas bênçãos Ele nos abençoou, quantas e quantas vezes Ele nos socorreu, e Ele é o mesmo Deus, e Ele não vai deixar de nos socorrer e de semear o pão do céu, que é Ele mesmo. O nosso Deus, o nosso Jesus, não é só o Deus da palavra, do consolo em palavras, mas Ele é aquele Deus que nos sustenta através de milagres visíveis e físicos. Que você não se esqueça daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Esse é o exercício que eu tenho feito. Que a fartura venha, porque o nosso Deus é o Deus provedor e Ele nunca, nunca vai nos deixar sós, desamparados e com fome. Deus abençoe vocês. Até a próxima.